Bom, a partir do momento que nós conseguimos observar toda a estrutura do músculo esquelético, nós podemos identificar que os músculos eles podem se contrair funcionalmente em grupos. Primeiro que a gente tem que lembrar, quando o músculo está em estado de contração, então se eu pegar um músculo, ele está em estado de contração, eu vou falar que esse músculo ele é o agonista. Agonista é um músculo que está em estado de contração. Mas, para que esse músculo contraia, ou seja, para eu conseguir, por exemplo, fechar a minha mão, esses músculos da frente, da face anterior, do antebraço e da mão, tem que estar em estado de contração. Mas os músculos opostos, que são os músculos extensores, por exemplo, eles têm que estar em estado de relaxamento. Porque se um contrai para cá e o outro contrai para lá, eu não consigo mover. Vai ter uma força contrária à outra. Então, esses músculos que se mantêm em relaxamento, eles estão em estado de antagonista, eles são chamados de antagonistas. Eu nunca posso esquecer que todo músculo ele é agonista e todo músculo ele é antagonista. Vai depender do movimento que está acontecendo. Então, por exemplo, a imagem que a gente observa à direita é um exemplo disso. É quando a musculatura de trás, que é a musculatura do braço, que é a musculatura do tríceps, ela está em estado de contração, ela é agonista. E o músculo bíceps ele tem que relaxar, certo? De forma contrária, quando eu estou fazendo a flexão do braço, o músculo bíceps agora é agonista e o músculo tríceps tem que estar relaxado. Ele é o antagonista. Então, todos os nossos músculos são agonistas e são antagonistas. E quando vários músculos contraem ao mesmo tempo, eles trabalham de forma sinérgica, ou seja, um estabiliza uma articulação, outro permite que a outra se movimente. Então, esses são músculos chamados de sinergistas, né? Todos os nossos músculos são sinergistas, porque para cada ação que nós executamos, nós realizamos precisamos de um controle de cada movimento específico. Então, por isso que os nossos músculos contraem de forma sinérgica. E a gente está quase fechando. Ó. Aqui eu vou só dar um detalhe, porque eu não vou entrar muito em especificidade sobre esse assunto. A gente fala isso lá na anatomia. Os músculos têm várias formas, né? Existem várias classificações para eu definir um músculo, para que eu consiga identificar ou classificar um músculo. Aí nós temos alguns músculos com algumas formas, né? A gente pode classificar o músculo como músculo unipenado, músculo bipenado, músculo plano, músculo curto, músculo orbicular, músculo esfincteriano, músculo multipenado. Então, cada músculo apresenta uma forma diferente. E essa forma, na realidade, determina a sua forma de contração, qual parte do osso ou qual parte do esqueleto que ele vai tracionar. Então a direção dele é muito importante. Só observar quando eu for falar no anatômico, por exemplo, músculo peitoral maior. Peitoral maior, porque o nome dele é peitoral maior, porque ele está um músculo que está na região do tórax, na região do peito, e ele é grande. Provavelmente deve ter um menor do que ele. De baixo, abaixo dele, já encontrar o peitoral menor. Então essa arquitetura ou essa nomenclatura a gente dá mais ênfase no anatômico, porque vai ficar mais claro para o acadêmico, para o aluno, ele entender melhor essa relação entre forma e nomenclatura de músculo. E só como eu falo em todas as aulas, né, algumas coisas para fechar essa aula. Por exemplo, quando o músculo ele perde a sua capacidade de contrair, ou seja, ele deixa de realizar trabalho. E mesmo que esse músculo seja estimulado pelo sistema nervoso e ele não tenha energia o suficiente para entrar em estado de contração, ele pode produzir uma sintomatologia chamada de fadiga muscular, né? O cansaço muscular. O cansaço muscular pode aparecer em diversas situações, pode ser relacionado a doenças, por exemplo, paciente com diabetes. É um paciente que não consegue, a glicose não consegue chegar ao músculo, então esse músculo não tem energia para produzir contração, então ele entra em estado de fadiga, a falta de exercício, a imobilidade, ou seja, existe uma série de situações que faz com que esse músculo entre em estado de fadiga, com que ele
posto ao esforço, ele não consegue produzir energia mecânica e ele entra em processo de falha de contração muscular. Aí existe uma doença ligada ao estresse, que é a síndrome da fadiga muscular crônica, né? Que é uma série de fatores hoje muito comum na vida estressante das pessoas. Então eu coloco sempre essa síndrome, porque ela está muito relacionada à falta de atividade física, à falta de um bom controle alimentar, que as pessoas têm que ter. As pessoas, são importantes que as pessoas tenham esse equilíbrio das funções corporais, que diretamente interfere nos órgãos. E o sistema muscular é um sistema que sofre muito nesses desequilíbrios, né? Então a gente tem que estar sempre atento com isso. E não existem soluções milagrosas. As soluções, elas são postas todos os dias da mesma forma. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, boa atividade física. Os nossos músculos, com o passar do tempo, entram em estado de sarcopenia, a gente está começando a perder massa muscular. Nós vamos envelhecendo e perdemos massa muscular. Então é inevitável que o corpo sofra essas ações do processo de envelhecimento. Por isso que é muito importante que o indivíduo ele mantenha sempre os músculos fortes. Músculos fortes é uma garantia de articulações boas e de uma menor possibilidade de fadiga muscular para enfrentar as batalhas do nosso dia a dia. Então aí a gente termina nossa aula, deixo aí a bibliografia complementar, sempre importante, naquele pilar que eu falei com vocês, a sala de aula, a videoaula, mais a aula no anatômico e mais a leitura complementar. A união desses 4 fatores, mais a pesquisa em outras fontes, é importante para que a gente consiga complementar todo o estudo do sistema muscular. Muito obrigado e até a próxima.